Legal, lista genérica, dicionário genérico, isso pode ser interessante, não é? Mas por que usar generics? Eu vou fazer um exemplo bem simples e didático para você, tá bom? Então, o dado genérico é muito útil quando eu quero aproveitar o mesmo tipo de código para fazer várias coisas, com vários tipos de dado. Então, a gente acabou de ver isso na lista no dicionário ali. Então, imagine que você tem uma classe que vai inserir dado de um cliente, tá bom? Normalmente a classe vai ter lá um incluir, um alterar, um excluir e um listar. A gente chama isso de CRUD, né? Que é o create, read, update e delete. É um CRUDzinho, tá bom? Então, basicamente, você vai ter uma classe assim, né? Eu vou ter uma classe chamada incluirClient, que vai receber um objeto cliente aqui, não é? Um tipo de dado cliente, né? Então eu tenho o incluir, que vai receber um cliente, eu tenho o alterar, que vai receber um cliente, eu tenho o deletar, que vai receber um código do cliente, depois eu deleto, e depois eu tenho uma lista, eu tenho um listar que recebe aqui uma lista de clientes, né? Então eu posso retornar uma lista de clientes. Beleza, maravilha, simples e tranquilo. Ok, mas e se eu quisesse fazer a mesma coisa para um fornecedor, para o produto, para o vendedor, enfim? Eu ia ter que repetir esse código um monte de vezes, E aí se eu precisasse mudar alguma lógica dentro dessa estrutura de incluir, alterar, excluir, eu teria que mexer em todos esses caras aí, todos esses códigos. Então não é uma coisa muito prática, né? Aí entra o genérico. Mas antes eu vou mostrar para você como é que ficaria o fornecedor. A mesma coisa, só que ao invés de cliente, está escrito fornecedor, tá bom? E aí vamos ver como é que isso fica no generic agora. No generic eu não digo qual é o tipo do dado. Como assim não diz o tipo do dado? Eu não falo quem é o tipo do dado. O tipo do dado vai ser definido quando eu criar o objeto. Então eu crio uma classe que ela não tem um tipo definido. Ela não está dizendo que é cliente, ou fornecedor, ou produto. Ela fala assim, olha, eu tenho uma classe incluir dados, e aí entre o sinal de maior e menor eu coloco uma letra. Pode ser o T, pode ser um ente. O nome aqui não precisa ser exatamente um T, tá? Pode ser T-ente, pode ser nome, o que você achar melhor. Aonde o T tem que ser uma classe. Então aqui eu estou colocando uma condição. Para você criar um tipo de dado, incluir dados, o T que você vai passar, o tipo de dado, tem que ser uma outra classe. Não pode ser uma coisa diferente de uma classe, tá bom? Muito bem. E aí, nos meus métodos, eu simplesmente atribuo a letra. Ok? Não é muito difícil de entender, tá bom? Então, eu tenho aqui a classe genérica. Como é que eu uso essa classe? Bom, você acabou de usar quando a gente usou as listas. Eu vou criar, eu tenho aqui um objeto cliente, que a gente já viu como é que faz, e eu vou criar aqui, ó, novo, incluir dados do tipo cliente. Você acabou de fazer isso com a lista agora há pouco. E aí eu vou incluir cliente, alterar cliente, excluir cliente. Então eu criei um tipo de dado que pode ser usado com vários outros tipos. Eu posso injetar o tipo, colocar o tipo quando eu crio o objeto e assim eu crio um reaproveitamento de código. Eu vou dar um exemplo prático que é o que a gente chama de repositório, que é um padrão de arquitetura, o padrão de repositório. No padrão de repositório, a gente normalmente usa um tipo genérico quando o repositório vai executar as mesmas operações independente do tipo do dado. Então eu crio um reaproveitamento do dado, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês no Visual Studio mostrando isso. Muito bem, a gente tem aqui o nosso Visual Studio com o projeto já criado, então eu vou adicionar aqui uma classe nova. Vou dar um add class, que eu vou chamar aqui de repositório. Tá bom? O meu repositório, então, vai ser a minha classe genérica. Então, eu vou colocar aqui um public class repositório do tipo T, where T, class. Então, é a minha condição, tá bom? Como eu falei, aqui não precisa ser um T, tá? Pode ser, por exemplo, entidade. Aí o nome aqui não importa muito, tá? Vou até fazer diferente aqui para vocês verem que não faz diferença, tá bom? E aí eu vou começar a criar os meus métodos, tá? Então, dentro de uma classe, eu tenho aqui métodos. Vou falar um pouco mais de classe daqui a pouco. Então, eu vou criar aqui um public void, incluir, e vou colocar aqui um entidade, e, por exemplo, que vai ser a minha entidade, tá bom? Eu vou deixar aqui um código qualquer para a gente poder entrar aqui e fazer um debug e vocês verem que esse código vai ser executado. Eu vou fazer um breakpoint aqui, depois a gente volta aqui, tá bom? Eu não vou colocar os outros métodos, porque vai ser a mesma coisa do que está já na apresentação, tá bom? E eu vou, então, criar um tipo de dado. Então, eu vou colocar aqui um var, só que eu tenho que primeiro criar uma classe, né? Vamos criar uma classe aqui do tipo vendedor agora, para a gente diversificar um pouco aqui. Então, eu vou criar aqui um vendedor, tá bom?
O meu vendedor ele vai ter aqui, então, basicamente um ID. Eu estou digitando prop aqui, você pode usar alguns atalhos no Visual Studio, tá? Eu digito prop, dou um tab, é para criar uma propriedade, tá? Eu não preciso colocar public, int, tá? Agiliza um pouco. Eu vou criar aqui o meu vendedor, tá bom? Eu vou criar um outro tipo aqui, uma outra classe, para a gente ter duas instâncias. Então, vamos adicionar uma outra classe aqui, que eu vou chamar de produto. Vendedor e produto, tá bom? Mesma coisa. Eu vou criar aqui um ID. Vou criar uma descrição, que é uma string. Descrição. E vou criar um decimal preço, tá? Decimal preço. Muito bem. Eu tenho então uma classe vendedor e uma classe produto. E eu tenho aqui o meu programa. Então eu vou colocar aqui, ó, var vendedores, vendedor, né? Vou colocar aqui, ó, rep vendedor igual a new repositório do tipo vendedor. Tá bom? E vou colocar var rep produto igual a new repositório de dados do tipo produto. Então, veja, eu estou usando a mesma estrutura, só que eu estou armazenando tipos de dados diferentes, tá? Então, se eu colocar aqui rep vendedor.incluir, ele espera um vendedor. Então, eu vou dar aqui um new vendedor e vamos colocar aqui um ID 1 e o nome vai ser vendedor João, só para enfatizar que é um vendedor, tá bom? E o meu rep de produto, na verdade, né? Opa, o Visual Studio quer completar aqui rep de produto, eu vou dar um incluir também, só que agora é um produto, olha só, new de produto. E eu tenho aqui então agora um ID, que é 1 também, uma descrição, opa, pulei o código aqui, uma descrição que é batata e um preço que é R$3,80 batata, tá bom? Muito bem, ok. Eu vou executar esse código aqui, eu vou fazer o breakpoint somente aqui, que está aqui, tá bom? Só para a gente ver o que vai acontecer. Vou rodar aqui o código, ele vai entrar. Ah, eu não chamei o incluir, né? Deixa eu voltar. Ah, chamei o incluir, ok. Então, olha só, o meu entidade agora, o que é? É um vendedor, que tem o vendedor João. E eu vou executar aqui, agora eu estou na segunda linha, a minha entidade agora. Opa! A minha entidade agora, peraí, deixa eu dar um F5 aqui. Peraí, deixa eu rodar de novo aqui. Vamos ver se eu coloquei produto e vendedor, beleza. Então, o primeiro cara que passou aqui é o vendedor. E o segundo cara que passou aqui é um produto, tá bom? Produto e vendedor. Então, o conceito do generics é este. Eu consigo usar o mesmo código trocando o tipo do dado que está aqui no código. Então, isso ajuda muito. O princípio da lista é exatamente este, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou criar uma lista aqui de produtos e vou mostrar para vocês aqui na descrição. É só dar o F12 aqui, como eu falei. Olha só, ele tem aqui um T, tá vendo? Ó? Então, ele tem aqui um list T. Tem um T e tem o T em vários lugares. Ele padronizou o uso do T aqui, como eu tinha mostrado na apresentação. Eu só mudei para a entidade ali para ficar diferente. Mas é a mesma coisa que a gente fez. Então, ele tem aqui um objeto que é genérico, tá? E ele até coloca aqui no generic, tá bom? Então, esse é o conceito de código genérico, ou generics no C#.